Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que esta palavra fortaleça em você a certeza de que ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça de Deus. Hoje, em nosso devocional diário, meditaremos sobre uma transformação poderosa que nós temos nas Escrituras Sagradas. Deus transformou a vida de Saulo. O perseguidor da igreja se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho, porque quando Deus entra na história de alguém, tudo pode mudar. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te louvamos por mais esse dia e pela tua graça que alcança até os corações mais endurecidos. Obrigado, querido Senhor, porque o Senhor continua transformando vidas e escrevendo novas histórias. Fala conosco agora e trabalha profundamente em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o texto inicial para a nossa meditação de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9. E diz assim: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Glórias a Deus. Meus irmãos, aquele homem que antes perseguia os cristãos, agora ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Isso revela uma transformação completa. Saulo não era apenas alguém distante de Deus, ele lutava contra a igreja. Em Atos 8, versículo 3, a Bíblia diz que ele assolava a igreja, entrando nas casas e prendendo homens e mulheres. Humanamente falando, talvez ninguém imaginasse que Saulo pudesse se tornar um servo de Deus. Mas Deus via além do presente, e isso deve fortalecer o nosso coração. Porque muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e pensamos, essa pessoa nunca mudará. Mas Deus continua sendo especialista em transformar vidas improváveis. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 27, está escrito: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Saulo. No caminho para Damasco, tudo mudou. Em Atos, capítulo 9, Jesus aparece para Saulo e confronta a sua vida. Aquele encontro não foi apenas emocional, ele foi transformador na vida de Saulo. Porque um encontro verdadeiro com Cristo nunca deixa alguém da mesma maneira. Saulo caiu por terra. Aquele homem forte, seguro de si e cheio de autoridade humana, agora percebe a sua fragilidade diante da glória de Deus. E talvez essa seja uma das primeiras coisas que Deus faz quando transforma alguém. Ele quebra o orgulho. Porque enquanto o homem se acha autossuficiente, dificilmente reconhece a sua necessidade de Deus. Mas quando a luz de Cristo alcança o coração, tudo muda. Saulo pergunta: Senhor, o que queres que faça? Olha a transformação começando, meus irmãos. O homem que antes perseguia a igreja, agora ele se rende. O perseguidor agora obedece. O orgulhoso agora se humilha. Isso é a obra do Espírito Santo de Deus. Talvez hoje exista alguém ouvindo esta mensagem, este devocional, e pensando que a sua vida já foi longe demais, que os seus erros foram grandes demais, ou que o seu coração está endurecido demais. Mas lembre-se de Saulo.
Se Deus transformou Saulo em Paulo, também pode transformar qualquer vida nos dias de hoje. Porque a graça de Deus ela é maior do que o passado de alguma pessoa ou de qualquer pessoa. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, e também o versículo 16, o próprio Paulo escreveu: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha isso. Paulo nunca esqueceu de onde Deus o tirou. E isso também nos ensina algo muito importante. Transformação verdadeira produz humildade. Quanto mais alguém entende a graça de Deus, menos vive em orgulho espiritual. Paulo se tornou um homem profundamente usado por Deus, pregou o evangelho, plantou igrejas, escreveu cartas que até os dias de hoje edificam milhões de pessoas. Mas tudo começou em um encontro com Jesus. E aqui existe algo profundo. Deus não apenas mudou o nome de Saulo, mudou a sua direção. Antes ele usava a sua força contra o reino de Deus. Agora a sua vida inteira passou a servir a este reino. Porque Deus, ele transforma o propósito. Talvez hoje você esteja vivendo sem direção espiritual, preso a caminhos errados ou distante da vontade de Deus. Mas o Senhor ainda chama pessoas para perto dele. 2 Coríntios 5,17 está escrito: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura, nova vida, novo caminho. Mas perceba algo importante. Depois da conversão, Paulo também enfrentou processos difíceis, perseguições, prisões, lutas, rejeições. A transformação não eliminou as dificuldades, mas mudou completamente quem ele era por dentro. Porque o Evangelho não promete ausência de lutas. Claro que não, meus irmãos. Ele promete presença de Deus durante essas lutas. Hoje talvez Deus esteja chamando você para uma transformação mais profunda. Talvez exista orgulho, dureza ou resistência dentro do seu coração. Mas quando alguém se rende verdadeiramente ao Senhor, o Espírito Santo começa uma obra poderosa. E aquilo que parecia impossível aos homens se torna testemunho vivo da graça de Deus. Nunca limite aquilo que Deus pode fazer. Nunca desista de alguém cedo demais. Nunca pense que uma vida está perdida demais, porque Deus transformou Saulo em Paulo e continua transformando vidas até o dia de hoje. Aleluias, glórias a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te agradecemos porque a tua graça continua alcançando vidas. Obrigado, porque ninguém está longe demais para ser transformado pelo teu Espírito Santo. Trabalha profundamente em nossos corações e ajuda-nos a viver segundo o teu propósito. É o nosso clamor, é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluias. Amados irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que esta verdade permaneça no seu coração. Deus continua transformando pecadores em instrumentos poderosos para a sua glória. Ore, permaneça, confie e fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim nos permitir.